como é bom poder estar aqui. Quero agradecer também ao pastor Josimar, e a sua esposa, são parceiros de oração por nós, sempre tem orado pela nossa vida, nos ajudado no campo, e agradeço mais uma vez pelo convite do pastor por poder estar aqui, também a igreja por essa confiança, por esse privilégio de ter os irmãos acompanhando o nosso ministério, orando pela minha vida, pelo trabalho, pelos ribeirinhos da Amazônia. Agradeço a todos os irmãos, alguns aqui da igreja já me conhecem, como o pastor mencionou, já estive aqui, acho que essa é a quarta vez, se não me engano, terceira ou quarta, por aí, mais ou menos isso. Então é um privilégio poder rever aqui alguns irmãos, alguns amigos, e para quem ainda não chegou a me conhecer, quem ainda não tive contato, eu sou capixaba mesmo, nasci aqui no Espírito Santo, servi ao Senhor aqui como missionário na igreja local, ali na PIB de Nova Carapinaú. Na época, o meu pastor era o pastor Francisco, conhecido também do pastor Josimar, e aprovei o Senhor me levar no campo da Amazônia, a qual eu estou há 11 anos. E nesse tempo, Deus me deu o privilégio de conhecer a Elisa. Daqui a pouco ela vai se apresentar, para os irmãos também conhecerem ela. Estou vendo que a irmã também, muito bom revê-la, tá bom? Agradeço também ao irmão Wagner, que foi nos buscar lá em casa. Muito obrigado, irmão, Deus abençoe a sua vida, por nos disponibilizar a estar aí nos buscando. Parabenizo a toda a igreja, está muito lindo aqui, muito diferente, já estava bonita, agora está melhor ainda. Então, parabéns ao pastor, a toda a igreja, os líderes, todos que têm se empenhado pelo trabalho aqui nesse lugar, tanto pela estrutura, como também por pessoas, por vidas, que é o que Deus quer. Então, parabéns a toda a igreja, parabéns também aos embaixadores do rei, aos líderes, aí, os conselheiros na embaixada e toda a adolescência. Continuem, e a Amazônia espera por vocês. Brincadeira, eu sei que as mães, os pais, tudo dá para a Amazônia, mas sabem que a organização de embaixadores é uma organização missionária, né? Quem sabe um desses que estavam aqui, um dia não vai estar também lá no campo do Amazonas. Mas continuem assim, sendo embaixadores do rei, aqui onde vocês estão e aonde Deus também irá levá-los. Deus abençoe a todos. Então, irmãos, agora eu vou passar aqui para a minha esposa Elisa, ela vai se apresentar um pouquinho para a igreja, tá bom? Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Como ele falou, meu nome é Elisa, eu sou do interior do Amazonas e eu morava em Terra Preta, mas atualmente eu estou morando lá na vila de Augusto Montenegro, onde é o nosso campo missionário. Nós somos há 2 meses casados, casamos em janeiro e nós somos recém-casados ainda. Estamos aqui passando as férias e para mim é um grande privilégio poder estar aqui com vocês essa noite e poder também receber esse convite dos irmãos. E para mim é muito gratificante conhecer mais uma parte da família de Cristo. Mesmo estando lá no Amazonas, tem a minha família e aqui também é a minha família. E eu era da igreja presbiteriana e passei agora no meio batista. Então, eu conheço um pouco do meio batista, estou aprendendo agora, estou conhecendo. Então, para mim tem sido uma honra. E é isso. Então, irmãos, a Elisa, como ela mencionou, amazonense, morava de fato no interior da Amazônia, tem parentesco indígena. Claro que ela já não cresceu lá na aldeia nem nada, mas tem parentesco indígena, e ela, uma bênção de Deus colocada na minha vida, uma grande serva do Senhor, uma grande
missionária, serviu a Deus em missões pela Jocum. A Jocum é um trabalho missionário interdenominacional e ela atuou no ministério quando ela era da igreja presbiteriana, como ela mencionou, e agora ela tem servido a Deus juntamente comigo lá na comunidade em Vila de Augusto Montenegro. Irmãos, tem sido muito bom essa troca. Deus faz coisas assim, pega um capixaba e une com uma amazonense. E tamanha experiência, tamanha obra de Deus é grandiosa. Eu costumo dizer que Deus ele gosta de pegar coisas pequenas e transformar em coisas grandes. Deus ele gosta de pegar pessoas simples, tão pequenininhas, e fazer uma obra tão grandiosa através delas. Logo eu. Então, olha como Deus faz. Ali na Amazônia, a Elisa conhece bem, ela é de lá. Por mais que eu já estou lá há 11 anos, eu não tenho a mesma experiência de alguém que viveu lá a vida toda, que vive, que nasceu naquele lugar. Então, isso tem abrido portas para nós ali no Amazonas. Como a Elisa mencionou, ela está aprendendo, ela já é uma missionária, tem essa experiência, mas agora ela está tendo essa imersão na igreja, nos trabalhos da Junta de Missões Nacionais. Ela teve o privilégio de conhecer recentemente aqui a Cristolândia. Fomos ao Rio de Janeiro, ela conheceu ali a nossa convenção, a CBB, Convenção Batista Brasileira, e eu falei para ela, né, agora você está vendo que a Batista é muito melhor que a presbiteriana, né? Brincadeiras à parte, meus irmãos, a gente sabe, muitos irmãos conhecem, a presbiteriana é uma igreja muito séria, né, muito responsável. Muitos livros que eu leio, e acredito que muitos irmãos aqui também leem, são autores presbiterianos. Então, nós temos um grande carinho por eles, mas a Elisa também tem gostado muito da obra missionária. Agora está vendo mais, né, como é a obra missionária dos batistas. Muito bom essa campanha que nós estamos com esse tema tão conhecido, né, essa divisa onde se encontra João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esse amor, é nesse amor que nós fazemos missões. É por esse amor que as igrejas batistas do nosso Brasil avançam. É assim que nós avançamos. Movido por este amor que nos alcançou, é que nós alcançamos o nosso bairro, alcançamos a nossa cidade, alcançamos o Brasil, a Amazônia, os ribeirinhos, os indígenas e alcançamos o mundo todo. Nós sabemos, irmãos, que esse amor ele é extraordinário. E quando nós olhamos para nós pensamos, como iremos fazer isso? Como eu posso ser um missionário? Como eu posso alcançar o meu povo? Como eu posso alcançar a minha nação? Como eu posso alcançar outros países? Só tem uma resposta. A resposta é o amor. Deus é amor. Jesus Cristo é esse amor em ação que veio por nós, morreu por nós. O maior dos missionários deu a sua vida em amor. Por causa desse amor é que nós somos resgatados. Irmãos, o povo precisa conhecer esse amor. E nós, como igreja, precisamos anunciá-lo. Nós, como batistas brasileiros, precisamos anunciar para todo mundo que Jesus Cristo morreu por elas. E é isso, e é essa a nossa missão. Nosso alvo financeiro é de 30 milhões. Para a glória de Deus, nós iremos conseguir alcançar esse alvo para que pessoas lá da América, lá da África, lá da Europa, da Ásia, Oceania, para que todo esse valor investido chegue em todos esses continentes, em todos esses países, e ali pessoas possam se render no amor do Pai. Irmãos, investir em missões vale muito a pena, porque
ofertas. Dinheiro compra coisas, mas ofertas salvam vidas. Essa é a frase da missionária Germana de Missões Nacionais. É uma frase que eu tomei para a minha vida. Saiba disso. Dinheiro compra coisas, mas ofertas salvam vidas. Então, vamos ofertar para essa campanha, para que os demais países possam conhecer a Jesus. Amém? Eu estou há um ano como pastor. Toda vez que eu venho aqui, né, era anunciado missionário Rony, mas continua missionário Rony, tá bom? Às vezes meu irmão me perguntou, pastor ou missionário? Acho que foi assim que ele fez a pergunta. Aí eu fiquei em dúvida. Eu falei, e agora? Pastor ou missionário? Eu ia falar isso que o pastor falou. Pode colocar os dois. Aí eu ia falar, pastor ou missionário? Eu falei, pastor. Vou deixar pastor. Mas, irmãos, nós continuamos sendo missionários. Continuamos na comunidade ribeirinha, continuamos no interior, continuamos fazendo trabalho nas comunidades, então continuamos na missão. Mas hoje eu assumi ali a congregação batista em Vila de Augusto Montenegro e tenho pregado o evangelho ali, trabalhado ali na congregação junto com a minha esposa Elisa, e também de lá nós temos visitando as comunidades e pregando o evangelho nas comunidades ao redor. Também sou missionário pela CBA, Convenção Batista do Amazonas. Sou conveniado ali à convenção, dentro ali da missão, os pastores e missionários que são sustentados, que têm a missão de alcançar o Amazonas. Antes eu estava em missões nacionais, foi através de missões nacionais, através do Radical Amazônia, que eu fui para a Amazônia, passei os 2 anos como radical, fiquei 4 anos onde eu fiz o seminário também, e aprove a Deus passar pelo seminário, passar pelo concílio, e agora 1 ano ali de pastorado. Tem sido bênção demais. Nós também sentimos aquele frio na barriga, né, pastor? Por mais que nós já estamos há um tempo no ministério, mas todas as vezes que a gente vai para assumir uma missão, assumir uma responsabilidade, aquele peso vem, mas logo eu, pastor da congregação, pastorear uma igreja, muitos quando estão no seminário pensam assim, não, pastor, missionário sim, pastor não. Esse é o meu pensamento. Não, você é missionário. Mas quando Deus chama, não tem como fugir. E Deus me chamou também para pastorear. É interessante que no dia do culto de ordenação pastoral, no culto de posse ali, a Elisa já estava presente, ela foi assistir. Eu convidei ela não com intencionalidade, convidei apenas para assistir mesmo. Mas através dessa amizade nós nos conhecemos, nem falei direito como nós nos conhecemos, né? Nos conhecemos em uma aldeia, irmãos, uma aldeia que tem lá em Manaus. A gente tinha lá Iaiquiru, foi numa viagem missionária, um projeto missionário que estava acontecendo ali, e foi lá que eu e a Elisa tivemos o primeiro contato, nos vimos pela primeira vez, aquele amor à primeira vista, né? Então, há o tempo de Deus para todas as coisas. Se entregue na obra, se entregue a missões, que no tempo certo Deus vai colocar todas as coisas na sua vida. E lá naquela aldeia, a Elisa, né, me flechou, e quando o indígena flecha, meus irmãos, não tem como sair da flecha, não. A Elisa me flechou ali e não teve como resistir. Né? Senão o cacique ia me pegar depois. Como tem que parecer ser indígena, tem o pai, né, que é o cacique. Eu tive que enfrentá-lo depois. Conversei com ele, mas saí vivo. Não tomei flechada dele, não tive que colocar a mão no formigueiro, como tem em algumas aldeias, não precisou de nada disso. Irmãos, quando nós pensamos no Amazonas, às vezes nós pensamos em índio, mato, árvore somente, mas não é isso. Temos cidades, temos casas, temos pessoas, tem carro, tem moto, tem tudo no Amazonas. Claro que tem o rio, claro que tem a floresta,
mas tem pessoas, tem mercados, tem shopping, tem tudo isso. Mas como assim, shopping na Amazônia? Nas cidades tem Manaus. Em Manaus tem shopping. Manaus é uma grande capital, então em Manaus tem tudo. Quando você vai para o Amazonas, de avião, você aterrissa ali no aeroporto de Manaus. Aí você sai dali, você vai pensar, será que eu estou na Amazônia? Sim, você está na Amazônia. Tem dois nomes, né? Tem o Amazonas, que é o estado. Quando nós falamos do Amazonas, é todo o estado. Mas quando nós falamos da Amazônia, aí sim é o interior, é as comunidades. No caso, eu e a Elisa, nós estamos de fato no meio da floresta amazônica. Manaus, que é a capital, a nossa comunidade fica a 18 horas de viagem, ou seja, nós chegamos em Manaus, aí pegamos um barco e navegamos mais de 18 horas até chegar em nossa comunidade, Vila de Augusto Montenegro. Depois eu vou estar mostrando, tá bom? Um pouquinho mais para os irmãos de como é lá e de qual trabalho nós temos realizado nesse tempo. Amém? Mas eu gostaria também de compartilhar com os irmãos esse texto, que é a divisa da nossa campanha. João 3,16. João, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós, a maioria aqui conhece esse texto e sabe falar sem olhar na Bíblia. Isso aqui é muito fácil para os embaixadores, né? Embaixadores que sabem muitos outros versículos. Esse daqui é a bichinha, esse aqui é fácil demais, né? Porque, irmãos, hoje eu não vim falar de algo novo. Eu não vim falar de algo que você não sabe. Eu não vim falar de algo que você não conhece. Eu vim falar de algo que você já sabe. Eu vim falar de algo que talvez você já está cansado de ouvir, mas talvez você não está fazendo. Então eu vim falar de algo que você já sabe. Eu não vim falar de algo novo, mas talvez você sabe, mas não tem cumprido. No amor do Pai, irmãos, nós precisamos completar a missão. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Nicodemos, um mestre em Israel, conhecedor, homem inteligente, sábio. E ele foi procurar Jesus, mas ele foi procurar Jesus no meio da noite, talvez para não ser visto por ninguém. E no meio da noite ele vai e conversa com Jesus, ele começa ali um diálogo. Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. São sinais, são provas de que Deus está com o Senhor. Então, Nicodemos foi ali com algumas intenções conversar com Jesus no meio da noite. Mas Jesus não perdeu a oportunidade. Jesus começa a ensinar, a compartilhar o Evangelho para Nicodemos. Era um tete-a-tete ali, aquela era a oportunidade. Jesus não deixa passar oportunidade nenhuma. Nicodemos vai perguntando uma coisa e Jesus responde outra totalmente diferente. Eu lhe digo a verdade: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. É interessante que não tem hora, irmãos, para pregar o Evangelho. Não é assim, hoje, agora na campanha de missões, nós vamos fazer missões. Não é apenas no período de campanha, não tem horário, é a tempo e fora de tempo nós precisamos cumprir a missão. É interessante que lá na comunidade, às vezes nós estamos à noite ali, pensa que a hora do descanso, mas de repente alguém bate na porta e é alguém da congregação, da comunidade, nos chamando para pedir algum conselho, para pedir oração, para pedir orientação. Então isso acontece. Antes de vir para cá agora mesmo, para o Espírito Santo, nesse período de férias, nós estávamos ali à noite, nós iríamos dormir mais cedo. De repente foi um casal lá em casa, lá na nossa casa, nos chamou, eu estava pronto para falar com eles rapidinho e se despedir. Mas tive que convidá-los para entrar e nós tivemos ainda, eu e a Elisa tivemos uma longa conversa
e oramos ali com aquele casal. Então, irmãos, a missão é isso. A missão é o tempo todo. O tempo todo nós precisamos entender que temos uma responsabilidade. Não é na hora que a gente quer. Muitas das vezes, irmãos, nós pensamos em preparar o melhor momento para falar de Deus com alguém. Mas às vezes esse melhor momento é um momento que nós não estamos esperando. Às vezes nós pensamos assim, é amanhã, mas Deus coloca alguém na nossa vida hoje. Não deixe para amanhã, irmãos. Se Deus der a oportunidade de compartilhar o Evangelho com alguém hoje, compartilhe hoje mesmo. Jesus poderia dizer para Nicodemos, da noite, Nicodemos, deixa para amanhã nós conversamos melhor. Mas não, naquele exato momento, Jesus pregou o Evangelho para Nicodemos. Irmãos, não deixe para amanhã. Talvez você já sabe o que é para você fazer, mas você está deixando para esse amanhã, e esse amanhã nunca chega, e esse amanhã nunca acontece, e as pessoas morrem e o amanhã não chega. As pessoas morrem sem ouvir o Evangelho porque nós deixamos para amanhã. Nós não sabemos o que irá acontecer com as vidas amanhã, nós não sabemos o que irá acontecer com cada ribeirinho amanhã. Um testemunho que me impactou muito no campo missionário foi de um ribeirinho, o Ediarson. Ele chegou para mim e disse, não só para mim, mas para toda a equipe, ele falou, olha, muitos da minha família morreram sem conhecer a Jesus. Por que os missionários não chegaram antes? Não pode ficar para depois, irmãos. E isso aqui no nosso Brasil, aqui no Amazonas, comunidades que não tinham, e ainda tem comunidades que não ouviram o Evangelho. Nós temos 32 mil comunidades ribeirinhas catalogadas, mas nós sabemos que tem ainda mais do que isso. Dessas 32 mil comunidades ribeirinhas, 10 mil comunidades não ouviram o Evangelho. Por isso, não pode ficar para amanhã. Porque se ficar para amanhã, mais famílias como as famílias do Ediarson irão morrer sem conhecer a Jesus. Às vezes nós sabemos o que é para fazer, nós sabemos que é agora, mas deixamos para depois. Não deixe para depois. A hora é agora, o tempo é agora. Talvez você também tenha sido chamado para o ministério. Talvez Deus esteja te chamando e você pensa, ainda não estou preparado. Ainda tenho que estudar, ainda tenho que terminar o meu curso, o meu trabalho, ainda tenho que me capacitar mais. Logo eu que estou cheio de compromisso, logo eu que estou cheio de dívida para ofertar, logo eu que tenho tanta coisa para fazer. E Deus nos chama para o ministério e nós queremos deixar para depois, nós queremos deixar para outra hora. Irmãos, é agora. O chamado é agora. Jesus chamava assim as pessoas. Não, aquele que, se você quer me seguir, vem agora. Deixe que os mortos sepultem seus mortos. Mas você venha agora. Sempre com Jesus é agora, irmãos. Sempre quando Jesus chama, nós precisamos dizer, eis-me aqui, porque é Ele quem capacita, é Ele quem faz. Nós não fazemos nada, nós estamos alcançados por esse amor, nos rendemos a esse amor, e quando nós encontramos esse amor, é Ele quem faz através de nós, é Ele quem capacita. Então, não podemos deixar para depois. O João Marcos, que ele é o diretor, se não me engano, de missões mundiais. Uma vez nós somos batistas, nós somos de missões mundiais, nacionais, estaduais e tudo, irmãos. Então, essa é a nossa missão. Só tem essas questões porque uns focam fora do país, outros focam aqui no Brasil, outros focam em cada estado, mas juntos nós focamos na mesma missão. E o pastor João Marcos, nessa campanha, ele disse uma frase que é bem legal, ele falou algo bem legal, ele diz: nós não fazemos missões porque somos capazes, nós fazemos missões porque... nós não fazemos missões porque somos capazes, não fazemos missões porque temos recursos, mas porque Deus amou. E é justamente isso. Nós fazemos missões porque Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna.
Esse amor, irmãos, não é apenas um sentimento. Esse amor é uma atitude. Essas são palavras também do irmão João Marcos, do pastor João Marcos. O amor é uma atitude. E nesse texto de João, capítulo 3, nós percebemos isso. Jesus não só amou, mas Jesus, Ele se entregou por nós. Deus não somente amou o mundo, Deus deu o Filho dele para que morresse em nosso lugar. Então o amor é atitude. Todas as pessoas que são alcançadas por esse amor gera em nós a atitude de proclamá-lo. Então aquele que diz que foi alcançado por este amor e continua sem agir e não tem a ação, deveria se perguntar se de fato esse amor o alcançou. Porque o amor, irmãos, é atitude. Nós conseguimos perceber isso quando estamos apaixonados, né? O jovem, o adolescente, quando está apaixonado, ele quer demonstrar o amor. Se ele só guardar no coração dele, eu amo aquela pessoa ali, mas eu não vou fazer nada. Quando ama, compra bombom, compra chocolate, escreve carta. Tem uns, né, que faz aquela declaração de amor pessoalmente. Quando ama, se tem atitude. Às vezes nós demonstramos amor para tantas pessoas. Demonstramos atitudes de amor para o nosso pai, demonstramos atitudes de amor para o nosso irmão, para o nosso namorado, para o nosso namorado, para o nosso esposo, ou para a nossa esposa. Demonstramos atitude de amor para eles, mas não demonstramos atitude de amor para com Deus. A maior atitude de amor que você pode fazer para Deus é amando como Ele amou. A maior atitude de amor que você pode demonstrar para Deus é completando a missão no amor do Pai. Vamos completar a missão. Essa é a maior expressão de amor. Porque a maior expressão de amor de Deus por nós foi dando seu Filho Jesus Cristo para a salvação de todos. E a nossa maior expressão de nós por Deus é dando a nossa vida pela causa do Evangelho, para que pessoas lá na África, para que pessoas lá na Coreia, para que pessoas em todos os países ouçam de Jesus. E nós só iremos fazer isso se nós nos colocarmos de joelho e orar. Nós só iremos viver esse amor, essa atitude desse amor deve ser demonstrada na oração, deve ser demonstrada na oferta e deve ser demonstrada no nosso anunciar o Evangelho. A missão é para toda a igreja, a missão ela é individual e ela é para todos nós também ao mesmo tempo. Nicodemos, ele faz uma pergunta a Jesus, e a pergunta que ele faz para Jesus é aquela, no versículo 4, como pode um homem velho nascer de novo? Essa é a pergunta de Nicodemos. Como pode um homem velho nascer de novo? Qual é a resposta a essa pergunta, irmãos, de Nicodemos? Se eu fosse falar os 3 pontos aqui, se fosse dar tempo, né, mas não vai dar, mas eu só vou mencionar os 3 pontos para respondermos essa pergunta de Nicodemos. Primeiro ponto a responder essa pergunta é: como pode um homem velho nascer de novo? A primeira resposta é: o homem não pode nascer sozinho. Ou seja, não tem como fazer isso. O homem velho ele não pode nascer de novo. Nicodemos ele tenta, mas será como é que vai entrar no ventre da mãe? Às vezes nós pensamos, tem pessoas que pensam que elas podem se salvar a si mesmo. Irmãos, ninguém pode salvar a si mesmo. Você que está me ouvindo, você não pode salvar a si mesmo. Não importa o que você faz, se você é uma pessoa boazinha, se você oferta, se você faz o bem, ninguém pode se salvar. Então, quando Nicodemos faz essa pergunta, como pode um homem velho nascer de novo? Não tem como nós nascermos de novo. Nem todos são filhos de Deus. Filho de Deus é somente aqueles que creem no Evangelho. Então, ao homem nascer de novo, isso é impossível. Não tem como fazer isso. E essa, irmãos, é a pergunta de muitos. Lá nas comunidades ribeirinhas, eles clamam: como eu saberei do Evangelho, sendo que não tem ninguém que pregue? E essa é a pergunta do mundo: como é isso? O que essa igreja prega sobre
novo nascimento, sobre salvação. O que é isso? As pessoas lá fora, elas têm as suas perguntas a respeito de Deus. As pessoas lá fora, elas têm as suas perguntas a respeito de salvação, de vida eterna. E nós temos as respostas. Elas não podem encontrar essas respostas sozinhas. Elas vão ficar igual Nicodemos. Como é que é isso? Como é que eu nasci de novo? Será que tem que entrar no ventre da mãe? Será que eu tenho que parar de beber? Não é isso. Elas não sabem. Se não tiver alguém que pregue, elas não irão saber. Nicodemos não sabia. Ele era o mestre de Israel e não sabia. Você pode ser a pessoa mais sábia do mundo, mas você só vai entender o que é nascer de novo quando esse evangelho for chegado até você. E é esse evangelho que você tem ouvido aqui nessa igreja. E é por meio dele e por meio da ação do Espírito Santo que podemos nascer de novo. Se eu fosse falar o segundo ponto, seria crendo em Jesus Cristo. Porque como nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13, vai falar sobre isso. João capítulo 1, verso 12 e 13 diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então o homem só pode nascer de Deus, só pode nascer de novo quando ele crê em Deus. Por isso a igreja precisa falar sobre esse Deus. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. A igreja é a resposta que o mundo precisa. Então, no amor do Pai, vamos completar a nossa missão. Como pode um homem velho nascer de novo? O terceiro ponto, através da ação da igreja. Quando nós lemos na Romanos, capítulo 10, versículo 14 a 15, diz: e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. É assim, irmãos. Como virão se não há quem pregue? Se nós não pregarmos, as pessoas não saberão. Não há, a salvação é mediante a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o mundo só ouvirá se no amor do Pai nós completarmos a missão. Enquanto a igreja está aqui, irmãos, a missão continua. Não podemos cruzar os braços, não podemos parar. Precisamos continuar avançando nessa atitude de amor para com Deus, pregando a palavra do Senhor, para que mais Nicodemos que estão espalhados por aí ouçam do Evangelho e possam ser salvos pelo poder, pelo mesmo amor que te salvou, pelo mesmo amor que nos salvou. Amém? Eu vou estar passando umas fotos, uns vídeos bem rapidinho para os irmãos, para mostrar um pouquinho lá da comunidade, onde é que nós estamos. Essa é a nossa casa, onde nós estamos morando atualmente. Pode aumentar uma pausa aí. Essa é a casa pastoral, a casa do ministério, e aí nós temos, ali fica na Vila de Augusto Montenegro, é um lugar onde tem mais ou menos 500 habitantes, uma comunidade, para a realidade de comunidade, é grande ali, e ali em volta tem de fato as outras comunidades que não têm presença de igreja e que são comunidades bem pequenininhas, com 3 casas, 5 casas, e a nossa missão é de barco ir até essas casas para anunciar o Evangelho. Pode passar aí. Esse aí foi o dia que nós saímos em viagem missionária, é assim que a gente sai. Esse aí é os irmãos lá da igreja, como nós entendemos que a nossa missão é essa, então tem apenas menos de um ano lá na congregação e nós já saímos em viagem missionária. E é assim que a gente sai, leva copo, leva o que tem que levar na bolsa, alimentação, material de evangelismo e enfrenta ali a comunidade, os desafios que vocês irão ver mais à frente. Pode passar. Esse é um estudo que nós fizemos que nós fazemos lá nas casas, é um estudo que nós estamos fazendo na casa desse irmão de camisa branca, o irmão Manuel. Todas as pessoas, todas
Às quintas-feiras nós nos reunimos na casa de algum irmão lá da comunidade. Pode passar. Essas nossas crianças, nós temos um trabalho também voltado para as crianças lá na comunidade. Todas as crianças lá fazem parte daquela comunidade. Algumas ali já são da congregação e outras elas sempre vão quando tem alguma programação especial. Esse é o missionário Alex, que mora lá no México e nos visitou já 2 vezes. Ele amou o trabalho lá. Se você for lá, você vai amar também. Então, do México, ele nos visitou 2 vezes. Essa é a 2ª vez. E ele sempre faz essa programação para as crianças. Pode passar. Essa aí foi a comunidade do Equador. Nós estamos nessa comunidade ali com o missionário Alex também e fizemos um trabalho lá com as crianças. Olhem por essas crianças, irmãos. Pode passar. Nessa comunidade nós levamos também roupas para fazer doações. Nós trabalhamos muito com isso também, porque nas comunidades, às vezes, eles precisam muito. Então, quando nós temos pessoas nos abençoam com doações, nós levamos e doamos também nas comunidades que vamos. Pode passar. Esse é um desafio também, né, Elisa, aí subindo. Choveu nesse dia da viagem, estava na seca, então fica mais desafiador, escorrega bastante, irmãos. Escorrega bastante, a gente tem que subir carregando essas sacas para a gente levar para a comunidade. Então, essa é a logística do Amazônia. Não é através de carro, moto, como eu disse no início. No interior é assim. Em Manaus, não. Tem pessoas em Manaus que nunca foram em uma comunidade e não sabem dessa realidade às vezes. Só para me falar. Pode passar. Como eu falei, nesse tempo que nós estamos lá, já iniciamos com esses irmãos um grupo onde nós estamos passando para eles um curso básico de pregação sobre homilética. Então nós estamos capacitando esses irmãos para a liderança. Missões é isso. Missões, como muito falam também de missões nacionais, é a formação de líderes. Então esses irmãos estão sendo formados ali para a liderança da igreja. Eles estão se dando uma apostila lá que nós estamos dando aula para eles. Todos os sábados eu me reúno com esses irmãos para aplicar os estudos. Pode passar. Esse é um devocional que nós estamos fazendo no momento da viagem, da nossa viagem missionária. A gente para ler a Bíblia, fazer um devocional com os irmãos. Pode passar. Aí é um pouco da congregação, nossa congregação assim, na Igreja de Augusto Montenegro. Pode passar. Vai ficar isso, os irmãos depois se quiserem ver com mais calma. Esse é o nosso cafezinho, lá no momento da viagem. A gente sempre faz um café no barco, a gente sai de manhã e faz café. E às vezes em algumas viagens se faz almoço também no barco, mas no almoço nós estamos lá na comunidade. Pode passar. Aí há uma visita que nós estamos fazendo, nós temos com as crianças também, para convidar outras crianças para participar da programação. E aí lá na vila, que nós moramos, essa congregação na Vila de Augusto Montenegro, precisa também de alguns reparos. Para chegar as coisas lá é mais difícil, irmãos. Tem que vir às vezes da cidade para conseguir a alvenaria, né? Tem que vir da cidade, material da cidade, para conseguir a madeira, de madeira tem que vir do roçado do pessoal. Mas essa é a congregação, pode passar. Esse é um momento devocional, como eu mencionei, que a gente faz no barco. E aí, antes de a gente subir para fazer a atividade com os ribeirinhos lá da comunidade, tem esse momento de capacitação, de estudo, de oração, antes da gente subir para a comunidade. Pode passar. Momento de oração, pode passar. Essa é a Marcela e Joel, esse momento de culto lá na nossa congregação. Quando nós chegamos lá, irmãos, não tinha ainda pessoas para assumir o ministério de louvor. Né? Então, geralmente, o missionário é ele que faz toda essa parte de cantar, de ser recepcionista, de fazer tudo. Mas, para a glória de Deus, os irmãos já estão se chegando, já estão formando o ministério de louvor, outras lideranças também. Pode passar. Aí as irmãs, aí é o retorno, né? Esse é o barco que nós viajamos. Nós fretamos esse barco, nós não temos um barco assim ainda. Nós fretamos esse barco, pagamos o irmão, um morador da comunidade, para nos levar, para passar. Esse é o culto que nós fizemos.
no momento do culto, lá na sede da comunidade. Eu não sei se antes era um videozinho, antes era um vídeo que tinha, ou era só a foto, antes desse daí. Essa daí eu quis ajudar esse cara aqui, quase que eu tomo uma queda aí, irmãos. Estava bem esvergadinho. Foi ajudar. Então é muito assim. Dessa vez eu não montei um vídeo em si, eu quis mesmo mostrar a realidade, porque às vezes a gente pega o videozinho e monta, né? Faz tudo direitinho, mas esse aí não, ali é original mesmo. Isso é original. Sem excluir nada. Eu poderia tirar um momento ali para escorreguer, mas não, vou passar tudo. Pode passar. Se é momento com algumas crianças, a gente sai também para convidá-las, e às vezes no meio do convite, no meio também do convite, a gente já compartilha algumas coisas com elas. As crianças ainda lá têm muito essa cultura de brincar mesmo na rua, porque lá não tem muita questão de ficar em casa, celular, essas coisas. Está muito na rua assim mesmo, faz negócio de lama, desse jeito mesmo, para passar. Aí no interior também, na comunidade, a gente está indo na casa da mãe daquela irmã que está ali na frente, fazer uma visita para ela. Pode passar. É o momento do nosso almoço, nós preparamos lá na comunidade, na viagem missionária. Aquela jovem ali, está vendo aquela jovem ali? Ela foi batizada recentemente, aquela ali é a Bia, é a Beatriz e a Carol. Para a glória de Deus, nesse ano também já tivemos 2 batismos, 2 adolescentes se batizaram, que é aquela ali que está com a faixa na cabeça, a Beatriz, e a Carolina, só que a Carolina não está aí nesse momento não. Pode passar. Aí as viagens no barco são assim, bom ter rede, ó. Tu pode deitar tranquilamente. Né? Então essa é a realidade lá na viagem nesse barco, né? Tem outros barcos também. Pode passar. A congregação pode passar isso aí. E aí passa um pouquinho também lá. É bem pertinho a casa pastoral da congregação. Está aí logo ali à frente a casa pastoral. Ali está a Elisa sentada ali na porta, conversando com a Rosiele, uma irmã da igreja. E aí a gente está roçando, o rapaz está roçando ali. Pode passar. Já foi, passei um pouquinho da vida também, da congregação. Pode passar. Momento da ação social, já passou, pode passar essa daí. Aí a Laura fazendo um convite para as crianças. A criança também é missionária, tá? Crianças também estão chamadas para missões. A Laura, na verdade, já está aí na parte da adolescência também. Pode passar. Pode passar. Acabou. Então é isso aí, irmãos. Essas fotos, esses vídeos que eu queria mostrar para os irmãos. Como eu falei, dessa vez eu não cheguei a montar um vídeo, mas foi mais ou menos algumas imagens do trabalho, da congregação, da casa, onde nós estamos atuando. Como vocês viram ali, a casa é alta, tem aqueles negócio de madeira alta, porque aquela comunidade toda vai para o fundo. Nós passamos agora no tempo da seca, tem 2 desafios lá, a seca e a cheia. Na seca você tem que fazer aquilo lá mesmo, subir comunidade, descer comunidade, quando chove é pior ainda. E na cheia, toda aquela comunidade vai para o fundo. Então a gente já sai da casa, já entrando na canoa, olha lá, essa altura aí, ó. A gente já sai da. Eu estava olhando para cá, e dava até para olhar para ali, ó. Na próxima eu já sei. Então, fica essa altura, porque ali de baixo tudo cobre de água. Ano passado não cobriu. Não sei se esse ano vai cobrir. Mas se cubra de água ou não, glória a Deus por isso. Eles fazem ponte também, mas ponte dá para passar uma pessoa apenas. E aí toda a comunidade fica aquelas pontes e também com canoa que a gente faz o trabalho. Então, esse é o desafio do Amazonas. Ore por nós, ore por mim, ore pela Elisa, ore pela nossa congregação, ore pelas comunidades ali que nós precisamos alcançar. Nenhuma das comunidades à nossa volta tem igreja e nós precisamos alcançar aquelas comunidades com a palavra do Senhor. Ore também pela missionária Elisa, irmãos, porque a Elisa está iniciando o ministério de tempo integral agora. Embora nós estamos lá pastoreando a congregação, mas é uma congregação pequena, bem pequenininha. Mas como eu falei, Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Nossa congregação está ali começando, nós estamos começando agora o trabalho. A Elisa deixou a casa dela lá com força dos pais, já nos casamos, já fomos direto para o campo. Então, ore também para que a Elisa consiga parceiros, irmãos.
na obra missionária. A Elisa, no momento, ela não tem nenhum parceiro, como é falado, Missões Nacionais. Então, ore para que pessoas adotem também a minha esposa, a missionária Elisa, tá bom? Para que assim ela esteja, primeiramente, pessoas que irão adotá-las em oração, ore por isso em primeiro lugar, mas ore também por pessoas que possam adotá-las para contribuir pela vida e ministério dela. Ou seja, a missionária Elisa está abençoando a nós como missionários e todo o trabalho ali que está sendo realizado. Não precisamos de muito, o que nós precisamos nós já temos, que é o amor de Deus que nos leva à ação de renunciar o que for preciso, de darmos as nossas vidas por amor, para que outras pessoas possam conhecer a Jesus. Então nós somos movidos por esse amor. No amor do Pai, vamos completar a missão. Amém? Amém. Deus os abençoe e agradeço essa oportunidade. Assim eu passo a palavra ao pastor. Amém. Vamos convidar a Elisa aqui à frente com o Vanês.